Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho já vai nos preparando para esta renovação que nós fazemos na noite do Sábado Santo, do nosso santo batismo. Quando nós, diante de Cristo, mais uma vez renunciamos a Satanás, as suas pompas e seduções, manifestamos a nossa fé nele e recebemos a aspersão da água para nos lembrarmos e reavivarmos a consciência de que a nossa vida foi inserida na vida de Cristo. De fato, desde ontem começamos a ler o Evangelho de São João, já na liturgia. Isso indica a proximidade já da Páscoa e, portanto, a passagem desses dias que nos preparam já imediatamente para a celebração da paixão e da ressurreição de Nosso Senhor. O Evangelho conta a cura do cego, a cura do paralítico na piscina de Betesda. Diz: houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Bom, a cidade de Jerusalém tinha 12 portas. Uma delas é a Porta das Ovelhas. Por quê? As ovelhas que se destinavam ao sacrifício, elas entravam por aquela porta. E essa piscina de Betesda era a piscina na qual as ovelhas eram lavadas, antes de serem apresentadas no templo para o sacrifício. Porque a ovelha vinha suja, um animal impuro, do ponto de vista da sujeira, etc, etc. Então, ali havia um rito de purificação. Ou seja, o texto está falando, de um modo simbólico, do batismo, que é a verdadeira porta das ovelhas. É a porta pela qual nós somos lavados do pecado original, para, por assim dizer, passarmos pelo sacrifício de Cristo, a fim de vivermos a vida cristã, debaixo do mistério da cruz do Senhor, da sua morte redentora e da sua ressurreição justificadora. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. O texto diz: de fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Esse versículo não aparece em muitos manuscritos antigos. Inclusive, há alguns comentadores da Escritura que dizem que foi uma adição posterior, porque parece ser como se fosse uma crendice que havia ali naquele período. Ou seja, os 5 pórticos da piscina de Siloé, os 5 níveis, deviam dar em algum tipo de escape da água, do qual vinha esse borbulhar, essa bolha que subia. Então, acreditava-se que um anjo tocava na água e o primeiro doente que aí se jogasse era sarado. A Igreja sempre interpretou, ao longo da tradição, que este anjo era São Rafael Arcanjo, que descia naquelas águas e acontecia esse milagre da cura. Talvez nós possamos dizer que este anjo representa o próprio Cristo que, pelo batismo, uma vez que nós nos lançamos na água, nos sara, nos cura das feridas do pecado original. De fato, a palavra anjo em grego significa mensageiro. E, em alguns textos do Novo Testamento, Jesus também é chamado de anjo, mas nesse sentido, de mensageiro, aquele que é a palavra, é o próprio verbo de Deus. Ora, aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. 38 anos é quase 40, ou seja,
quase a duração de toda uma geração, quase o período em que o povo de Deus permaneceu no deserto, 40 anos, quase o período que, por exemplo, Moisés passou no Egito, depois passou em Madiã e depois voltou para levar o povo para a terra prometida. 38 anos, quase 40. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? A pergunta de Jesus parece sem sentido, mas ela não é sem sentido. Ela é totalmente cheia de sentido, sobretudo pelo que o homem diz depois. O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Ou seja, em 38 anos, dava tempo dele ter virado pelo menos um atleta paraolímpico, né? Quer dizer, 38 anos na beira de uma piscina, ao menos a habilidade para se jogar ali dentro, porque é impossível que a pessoa fica ali no jeito, né? Fica ali na beirada, né? Bem, em 38 anos vai aparecer, seja de noite, de dia, em qualquer momento vai acontecer dele poder se jogar na água. Ou seja, o que o Evangelho está falando desse homem? É que esse homem é um homem passivo. É um homem que só come o que acha morto. É um homem que não tem atitude diante de Deus. É um homem que fica esperando, ele espera que alguém chegue, alguém venha, alguém faça. Ou seja, você está falando de um homem que é psicologicamente inativo, passivo. É um peixe morto que está ali. Uma pessoa que não tem atitude. Por isso que Jesus diz, mas você quer ficar curado? Porque não parece. Em 38 anos você está aqui, você não está querendo ficar curado, não. Acho que você aprendeu a se conformar com a sua situação e está curtindo o seu alejo. Por isso Jesus não discute, não argumenta, ele simplesmente diz ao homem: levanta-te, pega na tua cama e anda. E no mesmo instante o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Tem muita coisa na vida que é assim. A pessoa pergunta assim: como é que eu faço para gostar de acordar cedo? Levanta e anda, meu filho. Começa a acordar cedo, daqui a pouco você vai se acostumar. Como é que eu faço para gostar de estudar? Levanta e anda, começa a ler. Chegar uma hora que você vai conseguir. Mas eu leio e não entendo. Não tem essa. Lê devagar, pega o dicionário, sublinha. Levanta e anda. Faz a tua parte. Age. Tenha atitude. Ou seja, não seja uma pessoa passiva, uma pessoa que está esperando chegar uma espécie de habilidade, que está esperando que venha algum tipo de capacitação. Por quê? As virtudes sobrenaturais para as quais o batismo nos capacita aparecem na medida em que nós agimos. Por exemplo, eu não sei que tem um determinado tipo de força. Mas quando eu faço a força está lá. Isso é o que se chama de virtude infusa. Ou seja, eu não sei que sou capaz. Inclusive eu sei que eu sou incapaz. Mas por algum motivo que eu não consigo explicar, esse motivo qual é? É a graça divina. Eu faço e de repente consigo. É assim que os santos agiram. Não é que, por exemplo, veio uma força e tomou o controle deles e de repente eles saíram espivetados fazendo aquilo que eles achavam que eles então podiam fazer. Não. A maior parte, ou se não todos, os exemplos de virtude sobrenatural, como é que foram? A pessoa foi vivendo, ela fez, ela falou: nossa, como é que eu consegui fazer isso? Não sei explicar, foi Deus que me deu a graça. Fui lá, fiz e aconteceu. Então, o que nós precisamos aprender é levantar e andar. Porque pela graça do batismo,
nós recebemos o Espírito Santo e com ele todas as virtudes sobrenaturais. Então, se eu não sou casto, por exemplo, é porque eu não estou me exercitando na virtude da castidade. Se eu não sou forte, temperante, sobrenaturalmente prudente, se eu não sou paciente, se eu não sou moderado, se eu não sou generoso, justo, etc., é porque eu estou relapso na minha entrega para com Deus. Uma vez que, se eu pegar a minha cama e andar, eu vou andar. É assim que funciona todo tipo de milagre. Não é que acontece primeiro e depois você, uma vez que se sentiu melhor, vai então fazer. Eu já dei muitos exemplos disso e muitas coisas que eu vi acontecerem diante dos meus olhos. Me lembro, por exemplo, de um homem que quebrou a perna no campo de futebol, fratura exposta. Então falaram: o que você quer? Quer que nós levemos você para o hospital ou quer que a gente reze para você ficar curado? Ele falou: bom, vamos rezar primeiro. Rezaram uma vez, levantou, não conseguiu. A segunda, levantou, não conseguiu. A terceira, levantou, não conseguiu. Pela quarta vez, ele reparou que ele estava se levantando com a perna boa e não com a perna ruim. Portanto, que ele não estava manifestando a fé. Rezaram pela quarta vez, ele se levantou com a perna ruim e ficou curado, saiu andando. A fratura foi milagrosamente resolvida. Por quê? Porque o milagre acontece no processo. Não é que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, aí começou a pipocar pão e peixe para todo lado, peixe pulando, pão pulando para todo lado, e aí o pessoal começou a distribuir. Não é assim. É na medida em que o pão e o peixe vão sendo distribuídos que o milagre vai acontecendo. Assim se dá com todas as graças. É na medida em que nós nos levantamos e andamos que nós ficamos curados. É aí que a força sobrenatural se manifesta. Se nós esperamos acontecer o milagre antes, para então, depois nós termos uma resolução e fazermos o que nós temos que fazer, nós vamos passar 38, 40, 50, 60, a vida inteira ao lado da piscina, ao lado do milagre, ao lado da graça e não vamos ser tocados. O que vai acontecer conosco é que nós permaneceremos imóveis diante de tanta gente que está conseguindo. Nós não conseguiremos, porque nós esperaremos algo que não vai acontecer. No fundo, nós temos que aprender a querer de fato e a entender que Deus quer. Talvez quem não queira, sejamos nós.